Olá, nesse vídeo eu vou trabalhar o tema indicadores baseados em valor de mercado. Esse tema também está lá no capítulo 2 do livro, ferramentas, contabilidade gerencial, ferramentas para melhoria de desempenho empresarial. Também você pode acessar se a sua faculdade tiver esse convênio com o serviço Minha Biblioteca. Então, indicadores baseados em mercado, né? Voltando aqui um slide, ele geralmente é baseado em preço da ação, né? Portanto, para empresas listadas e com foco na criação de valor para o acionista. Você vai me falar, professor, mas a minha empresa não é listada. Então é recomendável que de tempos em tempos você faça um valuation da empresa, né? De alguma forma a empresa, alguém mensura o valuation dela, calcula o valuation dela, pelo menos periodicamente, sei lá, uma vez por ano. E esse pode ser um indicador para mensuração de desempenho dos seus diretores. Muito bem. Então, pegando a contabilidade, né, pela contabilidade, você tem aqui dívida líquida com bancos, né, um tema que a gente já abordou anteriormente, mais patrimônio líquido. E seria, vamos dizer assim, o valor da empresa a preço de custo, né? Não digo necessariamente a preço de custo, mas pela contabilidade. E o que acontece é que muitas vezes esse patrimônio líquido aqui, se a gente for usar o valor de mercado, geralmente o valor de mercado de uma empresa, o valor de patrimônio líquido de mercado, é maior do que o valor do patrimônio líquido pela contabilidade. Então aí tem um gap aqui, uma diferença que o pessoal chama de market value added, né? Quer dizer, o que importa aqui então, esse valor de mercado, que eles chamam lá de market capitalization, market cap, né? Market cap é o valor de mercado. E aqui, às vezes, o pessoal chama de book value, né? O valor da empresa, do patrimônio líquido, pelos livros. Então, na hora que você soma a dívida líquida mais o valor de mercado, você tem o chamado enterprise value, né? Ou seja, o fluxo de caixa, o valor presente do fluxo de caixa gerado pelos ativos, né, pelos investimentos, ele daria o valor da empresa. Descontando a dívida, daria lá o fluxo de caixa para o acionista, uma coisa que você aprende em finanças e não é o tema nosso aqui, né? Mas seria mais ou menos essa ideia, né? A ideia é de que à medida que alguém projeta que o fluxo de caixa da empresa está crescendo, né? Então, se a dívida líquida está constante, portanto, vai ter um impacto positivo no valor de mercado. Se, ao contrário, o valor da empresa esteja caindo, né, portanto, o valor de mercado também está caindo, né? Ou seja, se o fluxo de caixa descontado está diminuindo por alguma perda de mercado, market share, então isso aí seria refletido no valor de mercado, desde que houvesse essa leitura, né? Não necessariamente há, porque a assimetria de informação é presente, né, no mercado de capitais. Então, e também é muito difícil você saber de fato, algumas coisas são estimativas, né? Então, um indicador que se usa é essa chamada riqueza gerada para o acionista, né? Que às vezes ele chama isso aí de Total Shareholder Return, né? Return, o retorno total para o acionista, para o investidor. Então, geralmente aqui você soma a variação do preço da ação, o quanto a ação subiu desde que você pagou, comprou pela ação, mais os dividendos recebidos no período, dividido pelo valor pago. Então, essa é a rentabilidade para o acionista, não mais baseado em contabilidade, mas baseado no preço da ação, né? Então isso aí seria a riqueza gerada para o acionista. Então, note que isso aqui é diferente de retorno sobre patrimônio líquido, porque patrimônio líquido é pela contabilidade e o lucro também é pela contabilidade. Aqui nós estamos falando de expectativa, né, de valor de mercado, né? Se a ação está subindo, se a ação está caindo, né? Qual foi a riqueza gerada, qual foi a riqueza destruída, né? E qual foi a rentabilidade, se foi positiva, se foi negativa. E um outro indicador também importante é a liquidez da ação. Não adianta só você ter
rentabilidade, né, da ação, mas também eu tenho que ter liquidez, né, se eu consigo converter as ações em caixa a qualquer momento, né? Então são esses os dois indicadores. Também tem mais um indicador aí, que é quando você pega o valor, o market cap, e divide pelo book value, que é o valor do patrimônio líquido. Então isso aqui também dá um indicador aqui, que seria mais ou menos uma ideia aí de um múltiplo em relação a valor de mercado versus valor contábil. Quanto maior, significa que tem mais potencial a empresa de gerar resultado no longo prazo, tá? E o que é importante também no valor da empresa? Considerando que o valor da empresa estivesse sendo corretamente percebido pelos investidores, eu posso comparar então essa ideia de curto prazo contra o valor da empresa como uma proxy de longo prazo, né? O que a gente chama aqui então de dilema do curto prazo versus longo prazo. Bom, então eu posso ter uma situação em que o ROI esteja subindo e o valor da empresa esteja aumentando, não é? Esse é o cenário bom aqui, ó. O valor da empresa está aumentando e a rentabilidade também está aumentando. Aqui nesse outro quadrante que eu vou chamar de B, o ROI está caindo e o valor da empresa está aumentando, né? E nesse quadrante aqui, o valor da empresa está caindo, né? E o ROI está aumentando, tá? E aqui são os dois caindo, né? O valor da empresa e o ROI, certo? Então qual seria o melhor quadrante? O melhor quadrante é o quadrante A, porque seria a empresa está melhorando no curto prazo e melhorando no longo prazo. Portanto, as decisões de melhoria de eficiência, né, melhoria de rentabilidade, estão sendo bem vistas pelo mercado, né? Então aqui a empresa estaria cortando gastos desnecessários, vendendo ativos sem potencial de crescimento e com baixa rentabilidade. Com isso a rentabilidade aumenta e o valor da empresa também está aumentando, tá? No cenário B, no quadrante B, apesar do ROI estar caindo, o valor da empresa está aumentando. Então é como se fosse aquele filme adaptado, Plantando para o Futuro, né? Então a empresa está fazendo aí um processo de inovação, por exemplo, né? Inovação, tá? Em fase de investimento, certo? Mas há uma perspectiva positiva no longo prazo. Então isso aqui vai dar frutos no longo prazo e, portanto, os investidores enxergam que o valor da empresa vai subir, né? Então isso aí seria uma empresa que está fazendo aí um processo de inovação, um processo de gastos com brand, né, com marca, por exemplo, e impactando negativamente a eficiência, mas melhorando o longo prazo ou fazendo investimentos, né? E esse quadrante aqui que eu vou chamar de C, o valor da empresa está caindo, apesar do ROI estar aumentando. Então esse aqui, se o valor da empresa está bem mensurado pelos analistas, a gente chamaria aqui uma espécie de massacre da serra elétrica, né? Quer dizer, um filme aqui, né? Então, portanto, aqui a empresa está cortando o essencial, né? Ela está deixando de fazer investimentos, ela está cortando gastos que são importantes para o longo prazo da empresa, tá? Então esse é o cuidado aqui de você monitorar. Uma ênfase excessiva em ROI pode gerar esse tipo de comportamento, tá certo? Bom, continuando então, vamos ver então agora esse último quadrante, que é o quadrante ABCD, né? O valor da empresa está caindo e o ROI também está caindo. Então essa aqui é uma empresa, né, vamos dizer assim, com dificuldades no presente e no futuro. Dificuldades no presente e no futuro. E portanto, então, essa empresa aqui, né, estaria aí tendo que fazer toda uma revisão da estratégia, revisão do negócio como um todo.
Com esses indicadores aqui, então, a gente fez uma comparação entre curto prazo e longo prazo, e usando o longo prazo baseado no valor da empresa. Mas pode ser que não necessariamente o valor da empresa esteja refletindo corretamente, o preço da ação esteja refletindo de fato o que vai ser o longo prazo da empresa. Então, nessa hora, é importante que a administração da empresa, use indicadores de desempenho não monetários, né? Principalmente quando isso aí não é capturado pelos investidores, pelo preço das ações, mas é capturado pelo DRE, pelo fluxo de caixa, né? E negativamente, evidentemente. Então, eu preciso monitorar esses diferentes aspectos dos stakeholders, porque isso de alguma forma impacta o meu longo prazo. Então, por exemplo, clientes, eu preciso ver se a satisfação deles está indo bem, né? Se eu tenho preferência, se eu fizesse uma pesquisa, qual marca eles comprariam nos próximos 2 meses, 3 meses. Se eu estou fazendo retenção de clientes, né? Então, na perspectiva de clientes, se a minha satisfação melhora, aí geralmente o pessoal usa NPS aqui, né? O Net Promoter Score. Reclamação, né? Também usa, que ela usa lá o Reclame Aqui, né? Que é um site aí e tal. Funcionários, então satisfação, atratividade, relação candidato-vaga, retenção, turnover, desenvolvimento, escolaridade. Então a dimensão funcionários, se para sua empresa funcionários é fator crítico de sucesso, você deveria monitorar esses indicadores, né, naquele site que monitora a satisfação do funcionário em trabalhar na empresa. Fornecedores é uma coisa que as pessoas às vezes ignoram, né, mas no longo prazo, médio e longo prazo, né, algumas empresas ignoram. É importante você ver se o fornecedor está satisfeito, se o fornecedor é bem tratado no sentido de práticas igualitárias, né? No sentido de não ser aí ser esmagado às vezes pelos clientes, tá? Então o fornecedor, né, se existiria atratividade de empresas que queiram ser os nossos fornecedores, né? Se os fornecedores ficam fornecendo para nós, se de alguma forma os fornecedores se desenvolvem também, né? Então, principalmente para pequenas empresas, as grandes empresas deveriam se preocupar também com seus fornecedores, principalmente quando eles são pequenos. A sociedade, para cuidar das externalidades, né? A reputação ambiental, né? A comunidade onde a empresa se insere, né? Então, esses aspectos aí são importantes também monitorar. Credores, né? Um outro jeito são a reputação, porque isso aí de alguma forma reflete capacidade de tomar recursos. E os concorrentes também, quer dizer, como que os concorrentes medem, né, e mensuram a nossa reputação vis-à-vis os nossos concorrentes. Então, indicadores de desempenhos não monetários tem a ver com aquela ideia de stakeholder, né? Diferentes stakeholders, partes interessadas. Portanto, se o seu desempenho da sua empresa depende de algumas dessas questões, é muito importante que você monitore essas dimensões usando indicadores de desempenhos não monetários, porque de alguma forma eles vão refletir o longo prazo, né? Eles refletem o que será o desempenho no longo prazo, né? Então é importante aí que você faça leve em conta a questão dos indicadores de desempenho não monetário. É isso aí, obrigado. Então, nesse vídeo você viu os indicadores baseados em valor de mercado e baseado em desempenho não monetário. De alguma forma, esses dois indicadores eles refletem o longo prazo, né? A dimensão de longo prazo. Uma pelo valor de mercado, que tem a ver com a expectativa dos investidores, né, sobre o futuro da empresa, e
os indicadores não monetários que de alguma forma vão refletir o que será o longo prazo da empresa, né? Então, na perspectiva cliente, na perspectiva funcionário, na perspectiva sociedade, na perspectiva funcionário, né? Como que a sociedade vê. Então, se a sua reputação, a reputação da empresa é negativa, é ruim, é baixa, provavelmente você vai ter um problema no longo prazo. Então, essa é a ideia dos indicadores não monetários. Os indicadores de valor de mercado é mais para empresas que têm ações listadas na bolsa, mas seria interessante de tempos em tempos você fazer o valuation da sua empresa. Espero que você tenha aprendido aí sobre esse tema. Até uma próxima. Obrigado.